Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o livro do profeta Daniel, mais um pouquinho sobre o livro do profeta Daniel e sobre os eventos atuais, de maneira panorâmica. Hoje eu vou gravar o vídeo aqui dentro do carro mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo acréscimos nesse vídeo que vai aparecer aí na tela. Eu queria que você assistisse esse vídeo, que tem um mapinha mental, onde eu falei dos reinos, falei dos assuntos atuais, mas eu me foquei nas pernas de ferro. Nesse vídeo aqui eu vou trazer acréscimos sobre esse vídeo, então você tem que assistir esse vídeo também, caso você não tenha assistido. Se você assistiu, pode continuar por esse daqui. Então vamos direto no assunto, irmãos. Nesse vídeo eu mostrei para vocês que a história da humanidade todinha está modelada nessa estátua, a partir da Babilônia, que é a cabeça de ouro. E aí nesse vídeo eu fui mostrando os reinos antigos, comparando com os atuais, mostrando que Babilônia ainda existe, a Pérsia ainda existe, partes da Grécia, Roma, ou seja, eu fui mostrando os reinos até chegar nos pés. E aí eu frisei bastante a parte das pernas e os pés. É sobre isso que eu quero falar também. Algo que eu queria deixar falado aqui nesse vídeo, irmãos, e eu vou falar mais pra frente de novo através de um mapa mental, porque o mapa mental ajuda muito a gente visualizar as coisas, não é verdade? Nesse vídeo aqui eu vou estar apenas comentando, irmãos, e vou tentar passar para vocês algumas imagens aí na tela. Mais pra frente eu vou fazer um gráfico bonito, simplesinho, mas bem didático para explicar, e eu vou explicando isso de novo e acrescentando mais detalhes. Vocês podem perceber, irmãos, que Deus estabeleceu um paralelo entre a estátua e os 4 animais, coisas que eu já tenho falado nos vídeos. E na hora da explicação, seja da parte de Deus ou da parte do anjo, sempre vai ter a contagem do primeiro reino, segundo reino, terceiro reino e quarto reino. E aí acaba, não tem um quinto reino. Isso acontece nos animais também. No caso da estátua, fala que haverá um quarto reino que dominará o mundo. Assim também os animais, que são 4. E pode perceber que está sendo contado a partir da Babilônia. Então existe esse paralelo de 4 reinos, só que na hora que você vai olhar para a estátua com mais atenção, você vai ver que os pés é diferente das pernas. Porém, existe o ferro até nos dedos, até a ponta dos pés. E é por isso que foi contado até o número 4. Porque a partir do bronze, que seria o terceiro reino, é ferro até os pés. O que acontece é que a partir do bronze, irmãos, é ferro até os pés, até o dedo dos pés. E aí nos pés é inserido o barro. Essa é a diferença. Por isso que foi contado como 4. E também Deus usou 4 animais, com 2 figuras, mas falando dos mesmos reinos. Como existe esse paralelo de 4 reinos na estátua, aí muitos irmãos olham para a estátua somente como 4 reinos. Então no finalzinho do bronze ali, quando entra a parte de ferro nas coxas, ali alguns irmãos, ou seja, muitos irmãos, contam somente como Império Romano. Eles não contam Império Otomano, eles não contam nenhum outro reino, somente Roma, até a ponta dos pés, querendo dizer que nos pés iria ser inserido barro. Essa é uma explicação bem simplista, bem simplificada mesmo, e que não condiz também com a história, porque quando se fala do Império Romano, a gente tem que pensar em César, a gente tem que pensar nos romanos, a gente tem que pensar naquelas leis que existiam no tempo do Império Romano. E hoje não tem César, não tem leis de Império Romano, não tem os romanos marchando pela rua. Então eu entendo, irmãos, que essa é uma contagem bem simples, que além de não bater com a história, é bem limitada na escritura. Os irmãos vão olhar de maneira bem mais rica quando os irmãos olharem para a estátua, ao mesmo tempo para os animais, mas lá para Apocalipse 13, 17, porque é justamente em Apocalipse 17 que vai ter aquela revelação das 7 cabeças da besta como os 7 reinos. Está escrito 7 reis, mas são 7 reinos. E ali Deus conta o Egito e a Síria. Como que a gente sabe que Deus está contando o Egito e a Síria nas cabeças? Porque o anjo dá a dica. Ali aquela conta do anjo, como vocês viram no vídeo passado, é uma conta, é uma matemática espetacular. Realmente o anjo tem que falar, aqui há uma mente de quem tem sabedoria. E aí começa a falar da besta. Sem contar que em Apocalipse 13 está escrito que aquele que tem sabedoria calcule a marca da besta. O número da besta, né? Que é 666. Então, como essa besta tem 7 cabeças e ela mesma é o 8º rei, então tem que contar as cabeças para chegar na marca, não é verdade? Não é pela marca que eu chego nas cabeças, é pelas cabeças que eu chego no número da besta, na marca, no número que revela o seu nome. E ali, na hora de explicar as cabeças da besta, o anjo vai dar uma dica. Ele vai falar: 5 caíram, uma existe e a outra ainda não veio, quando vier tem de durar pouco.
Agora, como que nós vamos contar 5 cabeças como reinos que caíram? Se a gente começar por Babilônia, teria Babilônia, Pérsia, Grécia. O que existia era Roma. A conta não bate. E pela própria palavra de Deus, a gente vai ver que o Egito domina Israel, que é um império, que foi um império, e que a Síria, que também foi um grande império, domina Israel. E aí faz sentido você contar Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Caíram. Um existe. O que existia era Roma, e o outro ainda não veio. O que viesse depois de Roma teria que estar conectado com 10 chifres. Porque quando a gente olha para o animal, a gente vê isso. Quando a gente olha para as pernas de ferro, a gente também vê isso. Irmãos, eu vou fazer a explicação da estátua agora, das pernas da estátua. Presta atenção, porque é difícil de explicar, difícil de entender, porque talvez você nunca se encontrou com essa explicação, mas presta atenção, você vai ver como é coerente. Eu vou estar repetindo várias vezes, perna esquerda, perna direita, Roma ocidental, Roma oriental, mas tenta se concentrar. Você vai entender o que eu estou falando. Olha para o modelo da estátua que Deus apresentou e olha para o modelo da estátua que você vai estar formando na sua mente sem você perceber. Com essa explicação, eu vou fazer você perceber o modelo de estátua que você formou na sua mente. Você vai ver que fica uma coisa bizarra. É verdade, você vai olhar para a perna esquerda, curtinha, e para a perna direita, enorme. Aí você vai olhar para a perna esquerda, com um pezão enorme, gigante, de barro misturado com ferro, e para a perna direita, um pezinho pequenininho, mas com aquela pernona estendida. Ou você não vai olhar nada disso. Você vai tirar toda a profecia da perna esquerda, tudo, até o pé da perna esquerda você vai retirar, e os 5 dedos que estão ali você vai jogar tudo na perna direita e dizer que é o Império Otomano. E contar ele como o 7º reino que já foi ferido no passado e está revivendo no futuro. Essa conta nunca, jamais, vai bater com Apocalipse 17. Então, irmãos, hoje nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos praticamente no peito do pé, mais ou menos no peito do pé da estátua. É sempre mais ou menos quando se fala de calcular essa parte dos pés. Sabe por quê? Sem sombra de dúvidas que nós não estamos mais somente no ferro. A parte do Império Romano passou. A Era do Ferro puro passou. Já começou a Era do Barro. É o assunto do vídeo. Então, barro misturado com ferro. Nós estamos nessa parte. A gente sabe que a gente não chegou nos dedos ainda. Essas 10 nações já existem. Os 10 reinos já existem, mas não receberam o poder. Eles ainda estão se juntando em número de 10. Então, a gente não está na parte dos dedos, mas também não está na parte das pernas. Então, a gente está na parte dos pés. Então, quando nós vamos calcular que parte dos pés nós estamos, mais ou menos peito do pé, porque barro já começou a ser inserido há muitos anos atrás. Então, irmãos, nós somos o povo que podemos olhar para o alto. Imagine que você está nos pés da estátua. Nós podemos olhar para o alto, para cima e enxergar toda a estátua. Nós podemos fazer uma conta melhor. Todos os registros da história que ocorreu no tempo do ferro estão aí para a gente na internet. Vasculhar, pesquisar. Isso que eu falei no vídeo anterior. Então hoje a gente está nos pés da estátua e a gente pode olhar para o alto, irmãos, e enxergar toda a estátua montada. Isso quer dizer que a gente pode enxergar todo o período de ferro. A gente não precisa esperar acontecer, já passou. Então a gente tem que olhar para a história e ver o que ocorreu na Era do Ferro, no tempo do ferro. Alguns séculos atrás existia o Império Romano, 1700, 1800. Não existia mais Império Romano. Era Império Otomano. E aí que começa a ficar complexo as coisas. Sabe por quê? Porque quando você olhar para as pernas da estátua, você vai ver que Deus deixou um mapa ali. Você olha para a estátua e está vendo somente 2 pernas de ferro. Mas ali tem datas estabelecidas, tem histórias que você vai ter que calcular na mente. O que eu quero dizer, irmãos, é que com o ferro, Deus não está falando somente de Império Romano. Deus está falando da perna esquerda e da perna direita, os eventos que ocorreram na perna esquerda e na perna direita. Hoje você pode olhar para as 2 pernas de ferro e você vai ver que a história mostra que não é somente o Império Romano. Entrou também o Império Otomano. São 2 pernas, não são? Isso quer dizer que o Império Romano estava no Ocidente e também partiu para o Oriente. Essa história eu falei no vídeo passado, dá para eu repetir mais ou menos aqui. O que a gente tem que entender, irmãos, pela própria sugestão de Deus na palavra, pelo próprio modelo da estátua, como que foi formado as 2 pernas da estátua. Isso tem que coincidir com a história. Em 476, irmãos, a perna esquerda caiu. Tá vendo essa expressão que eu acabei de usar? A perna esquerda caiu? Essa expressão está errada, porque a perna não cai. Caiu o Império Romano Ocidental.
A perna da estátua não caiu. Essa expressão que eu acabei de usar, a perna caiu, está errado. Entendeu, irmãos? Em 476, Roma Ocidental caiu. Demorou mais ou menos 100 anos para ela cair, não caiu de uma hora para outra. Mas em 476, caiu mesmo. A perna não caiu, a perna continua. É aí que está a revelação. Só que antes da queda do Império Romano Ocidental, um homem chamado Constantino, que é o imperador Constantino, fez a expansão do reino para o Oriente. Esse imperador conquistou uma cidade que recebeu o seu próprio nome, Constantinopla. E essa Constantinopla passou a ser a capital do Império Bizantino. Isso quer dizer que Constantinopla e Império Bizantino é a mesma coisa. Constantinopla é a capital do Império Bizantino. Quando você for pesquisar no Google, você vai ver a história de Constantino, a história de Bizâncio. Então é preciso estudar isso daí. Isso daí faz parte da perna. E aí você começa a encontrar as datas na perna. Então o Império Ocidental caiu primeiro, mas a perna não caiu. A perna continua pelos bárbaros. A perna continua, irmãos. Se você colocar ali o fim da Era do Ferro, você vai criar um problema no formato da estátua. Aí então o Império Romano foi expandido para o Oriente. E aí o que aconteceu, irmãos? O Império Romano Oriental, o Império Bizantino, caiu em 1453 pelos turcos otomanos. O Império caiu, a perna não caiu. A perna continua pelo Império Otomano. Essa é a história. Se você está nos pés da estátua hoje, e se você olhar para cima, é isso que você vai enxergar.